A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, uma boa noite neste domingo. Espero que você esteja bem. Queria convidá-lo e convidá-la a você se sentar aí no seu sofá, na sua sala, ou no seu quarto, ou talvez aí no seu trabalho, ou quem sabe na sua mesa de jantar. Eu não sei onde você vai participar e cultuar ao Senhor conosco nessa noite, mas o que eu queria te dizer nessa noite, em primeiro lugar, é para que independentemente do lugar onde você estiver, você cultue ao Senhor. Sabe, os cultos online que nós temos feito não são simplesmente para você assistir, mas é também para você cultuar ao Senhor junto conosco. Nós cremos que, independentemente do lugar onde estamos, o Senhor deseja, como vamos ver na sua palavra aqui, nessa palavra de abertura, o Senhor deseja que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje é uma noite muito especial, noite de Santa Ceia. Então eu creio que você já recebeu as orientações, eu te orientei durante a semana. Você está aí com o seu pão, suco de uvas, e no devido momento, depois da palavra, nós vamos ceiar juntos para a glória do nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia nesse momento. No Evangelho de João, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 19 ao verso 23, nesse momento de abertura do nosso culto. Eu vou dar um tempinho para você encontrar. Glória a Deus. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Tenha sempre em mãos a sua Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. É ela que nos sustenta no tempo de aflição, principalmente. Diz assim o texto: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está num diálogo aqui com a mulher samaritana. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, agora se torna uma discípula de Jesus. E essa mulher, ela pergunta para Jesus aonde é o lugar de adorar. Talvez nesses dias onde nós não estamos reunidos no templo físico eu digo, porque na verdade o templo somos nós, somos templo do Espírito Santo. Talvez nós estejamos, poxa, que saudade de estar no templo. Eu também estou com muita saudade, muita mesmo. Gosto muito de abraçar os irmãos, as irmãs, estarem junto com vocês, bater papo, dar risada. Porém, nesses dias, são dias de nós adorarmos na nossa casa, no nosso lar. E como Jesus disse para essa mulher, não importa o lugar, não importa o local, não importa se na sua sala, não importa se no seu quarto, não importa se na mesa de jantar ou no seu trabalho. O que o Senhor procura são verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, adorem Ele de todo o coração, e em verdade, crendo na sua palavra. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e orar e dizer palavras ao Senhor. Dizer para que você está aqui e separou esse momento nessa noite de domingo, que é justamente para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Logo depois teremos o momento de louvor, mas antes, fale palavras de amor ao Senhor. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça junto com toda a sua família. Não deixe, espere o pastor orar. Ore você também. Diga palavras de amor ao Senhor e o quanto você o ama. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, Pai amado, onde podemos estar, Deus, reunidos como igreja, ainda que cada um dos seus lares. Obrigado por cada família que está me assistindo, que o Teu Espírito Santo e que o Teu nome seja glorificado. Nós te amamos, te agradecemos pela memória que trazemos hoje, Pai amado, da Tua morte pelos nossos pecados, da ressurreição. O Senhor morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Que a verdade desse memorial que celebramos hoje, a Santa Ceia, possa trazer alegria em nosso coração. Jesus, nós te amamos e pedimos que o Senhor venha manifestar a sua presença, porque o mais importante nesta noite não é a qualidade do vídeo, não é a qualidade do áudio. O mais importante nessa noite
é a sua presença no lar de cada irmão e cada irmã que está me ouvindo. Manifeste a tua glória em nosso meio. Usa do louvor, usa da palavra, usa deste culto para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nesse momento teremos um tempo de louvor com o nosso irmão Rander. Feche os teus olhos aí na sua casa, levante as suas mãos e adore ao Senhor com todo o teu coração. Olá, irmãs e irmãos, a graça e paz seja com vocês, amém? Quero te convidar neste momento a adorar o Senhor através das canções. Se você conhece as letras, que você declare isso ao Senhor. Se você não conhece, use as suas palavras. Até você que já conhece também, use as suas palavras, seja autêntico nesse momento de adoração ao Senhor. Aproveite aí a companhia de alguém, se você estiver sozinho também, sinta-se abraçado agora para que possamos adorar ao Senhor juntos. Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. E assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche incendiar, vem me incendiar.
nós não andamos por vista, nós caminhamos pela fé. A fé é que nos move. Nós confiamos em Ti, damos glórias ao Senhor porque sabemos que o Senhor é o dono do universo, derramou o seu sangue por nós e hoje, Pai, temos livre acesso, confiamos no Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Depois de um tempo de louvor abençoado, irmãos e irmãs, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, essa é a última pregação de 5 pregações que nós tivemos da série Com Jesus em Meio às Tempestades da Vida. E nessa noite, algo muito especial que eu gostaria de compartilhar contigo, que Deus ministrou ao meu coração e está contido nesse texto, é que o Senhor nos fala nessa noite: permaneça aonde Ele te colocou, não saia do barco. É isso mesmo, permaneça aonde Deus te colocou, não saia do barco, não desista. Mateus, número 14, capítulo 14, verso 25 diz assim: na quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite quer dizer entre 3 e 6 da manhã, os discípulos estavam no barco no meio da tempestade e Jesus vem andando sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem alguém andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma!
e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda que eu tenha ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco novamente, cessou o vento. Eu vou repetir o verso 32. Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez falamos contigo e clamamos ao Senhor, Deus, pela tua bênção sobre nós. Deus, que o teu Espírito Santo possa nos levar além das nossas limitações de compreensão da sua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, ministra no nosso coração, muda a nossa vida pelo poder do teu Evangelho. E, Senhor, que a gente não saia desse momento de culto da mesma forma que chegamos. Nós oramos crendo em Ti, em nome de Jesus. Ministra ao coração de cada irmão e irmã que me escuta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, ao conversarem entre elas, falam que irão desistir de algo. Alegam estar infelizes, dizem que aquele lugar onde elas estão não é o lugar correto. Afirmam que precisam mudar de igreja, afirmam que precisam mudar de emprego, precisam mudar de país, mudar de estado ou de cidade. E algumas pessoas, infelizmente, cogitam inclusive na ideia de mudarem de companheiro ou companheira conjugal. Essas pessoas afirmam que precisam mudar de vida, de alguma forma, para resgatarem a felicidade e a alegria de viver, porque do jeito que tá, do jeito que elas vivem, não dá mais. Você já pensou assim? Ou conhece alguém que já pensou assim? Pois é, a palavra do Senhor para você nesta noite é: ouça, permaneça, não saia do barco. E eu vou pedir isso para você, inclusive online. Vire para essa pessoa do seu lado e diga assim: permaneça, não saia do barco. Isso. Na vida do cristão, a felicidade, a alegria e a paz não estão em fugir das tempestades da vida, mas estão em enfrentar as tempestades da vida aos pés do Senhor. O texto que nós lemos, ele é usado normalmente para exaltar a fé de Pedro, pois enquanto ele mantinha os olhos fixos em Jesus, ele andava sobre as águas, prosseguia e avançava. E essa é uma verdade que aprendemos no texto indiscutível. Pedro teve fé, andou sobre as águas enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. Eu e você também precisamos aprender com Pedro, manter os nossos olhos fixos em Jesus em meio às tempestades da vida, para que nós possamos viver as coisas que Deus tem para nós. Essa é uma interpretação correta do texto, verdadeira. Porém, nessa noite, eu gostaria de te desafiar e gostaria de compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Tire esses óculos dessa interpretação do texto e coloque novos óculos. E olhe para esse texto em uma perspectiva diferente. Como assim, pastor? Preste atenção. Pedro abandonou o barco. Você já tinha parado para pensar nisso? É isso mesmo. Pedro abandonou o barco. Pensa comigo, analise comigo. Pedro era um pescador experiente, correto? E o texto nos mostra que ele e os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e disseram: é um fantasma. Eu queria te fazer uma pergunta. Você teria coragem de caminhar em direção a um fantasma? Eu também não. Pois é. Mas enfim, o que me chamou a atenção nesse texto é que Pedro, quando Jesus afirma: não temais, sou eu, Pedro podia ter virado para Jesus e pedido assim: Jesus, acalme a tempestade para que o Senhor nos salve, salve a todos nós que estamos no barco. Mas Pedro, ele não fez isso. É como se Pedro tivesse aquele instinto de proteger a si mesmo.
E ele vira para Jesus e diz: se és tu mesmo, Jesus, tira-me daqui. Deixa eu ir andar contigo sobre as águas. Quantas vezes na nossa vida pensamos em abandonar o barco, pensamos só em nós mesmos e esquecemos das pessoas à nossa volta? Isso já aconteceu ou está acontecendo com você? Você tem passado por uma tempestade que tem feito você querer abandonar o barco, sem pensar nas pessoas que estão com você? Pois é, em certo momento da minha vida, quando o Senhor me chamou para ser pastor, eu era jogador de futebol profissional, e a minha esposa, naquele período, naquela época, quando o Senhor me chamou, era minha namorada, minha noiva, ela não queria ir para São Paulo, porque aqui na Igreja Metodista, para nós podermos entrar no ministério pastoral, nós precisamos passar pelo processo do POV, que é o Programa de Orientação Vocacional, e precisamos passar pela Faculdade de Teologia. E a Faculdade de Teologia ela fica em São Paulo, e minha esposa não queria ir para São Paulo. Ela não queria ir para São Paulo. A gente tinha uma vida estável em Colatina, a gente tinha uma vida boa, e ela não queria ir para São Paulo. E eu fiquei muito chateado com ela naquele tempo, e eu falei, olha, eu vou, e depois a gente casa e você vai. E eu estava com isso no meu coração. Mas um belo dia, eu atravessando a ponte Florentino Avidos, lá em Colatina, o Senhor falou comigo, para, bem no meio da ponte, falou comigo, para e olha para cá. E esse olha para cá foi bem para olhar para um banco de areia. E eu olhei para o banco de areia e o banco de areia não tinha nada. A grande verdade é que o banco de areia não tinha nada. E eu fiquei falando, Senhor, o que o Senhor quer falar? E Deus não falava nada e eu fiquei em obediência. Porque quando Deus fala pra gente fazer alguma coisa, o ideal é que a gente faça e obedeça. E espere o Senhor falar, porque Ele vai falar. Quando pensa que não, um bando de aves pousou naquele banco de areia, uma cerca de, 50 aves, talvez. E eles ficaram ali por volta de 2, 3 minutos. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor não falava nada. Eu já estava para desistir, quando eu vi vindo uma ave, sozinha, solitária, que tinha ficado para trás. E ela se ajuntou junto às outras, junto ao bando. E é como se umas olhassem para as outras e falassem, pronto, ela já chegou, vamos. Não passaram-se 2 minutos e todas voaram juntas para o seu destino. E o Senhor falou comigo assim, espere pela sua esposa, espere o tempo dela. Com o passar dos dias, o Senhor falou ao coração da Natália e nós fomos juntos para São Paulo, casados. Ela não queria depois vir embora de São Paulo e assim, eu tenho certeza que ela não se arrependeu de ter obedecido e ouvido a voz do Senhor. Mas eu, naquele momento em que a Natália disse que não queria vir para São Paulo, disse que estava muito complicado para ela, eu fiquei chateado e queria deixá-la para trás. É como se eu quisesse abandonar o barco. E eu preciso te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, não deixe o barco. O barco pode ser a sua vida. Talvez você tenha passado muitas situações complicadas e eu não estou aqui minimizando os seus problemas. Mas às vezes, diante de problemas da nossa vida, nós desejamos abandonar a nossa vida. Não faça isso. Tenha esperança. O Senhor sempre tem uma direção e uma orientação para nós. Busque vida aos pés do Senhor. Não abandone a sua vida. Não abandone o seu casamento. Não abandone o seu emprego. Ai, pastor, mas o senhor não conhece o meu patrão. Não abandone. Se foi o Senhor quem te deu o seu casamento, se foi o Senhor quem te deu o seu emprego, não abandone. Espere uma direção e uma orientação clara do Senhor. Não saia da porta que Deus abriu. Não faça isso. Ai, talvez o barco possa ser o seu ministério. Pastor, o senhor, ninguém me dá apoio no ministério, está muito complicado, está muito difícil. Se foi o Senhor quem te colocou aí, acredite, não saia, não abandone o seu ministério. Ai, pastor, meu barco é a minha célula, eu vou sair da minha célula.
aproveitando que nós estamos falando de célula, quantas vezes você orou pela sua célula essa semana? Quantas vezes? Às vezes a gente quer sair do barco porque a gente julga que uma infinidade de coisas, mas a grande realidade é que o Senhor nos colocou ali para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, e nós não temos sido. Nós não temos orado pela nossa célula, pelos membros da nossa célula. Pergunta para o seu líder, você precisa de ajuda? Nós temos vivido um tempo difícil, nós não temos tendo reunião de célula presencial, mas se reúna no WhatsApp, converse, compartilhe uma palavra, compartilhe essa palavra. Ou então, o que vocês acharam da palavra do pastor de domingo? Façam alguma coisa, se movimentem, ajude o seu líder, ajude a sua líder, por favor. Não saia do barco, não saia do barco. Talvez o barco seja a igreja, você deseje sair da igreja. Eu não sei, cada um de nós tem um barco e passa por diferentes tempestades. Ao olharmos para a vida de Pedro, nós vemos que ao sair do barco, ele começa a afundar. Mas algo que eu falei semana passada e gostaria de falar de novo, é que Pedro ele não esperou afundar para pedir a ajuda do Senhor, e eu preciso te dizer mais uma vez, para de ser orgulhoso, para de ser orgulhosa, para, peça ajuda do Senhor e também peça ajuda das pessoas. Você sabia que Deus usa a gente para te abençoar? Para nos abençoar? Pois é. Contudo, hoje, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e me fez refletir enquanto eu olhava para esse texto, na verdade Deus tem me feito refletir já há algum tempo sobre isso. Eu ouvi isso pela primeira vez numa escola dominical lá em Colatina, dada pelo meu amigo, irmão e discipulador André. O que me chama a atenção no texto é que após resgatar Pedro, Jesus ele não levou Pedro para a terra firme. Para onde você, irmão e irmã que me escuta, para onde você levaria Pedro se você tivesse acabado de salvar Pedro de um afogamento? Certamente você levaria para a terra firme, não é verdade? Se Pedro pudesse dizer alguma coisa para Jesus, ele falaria: Jesus, me leva para a terra firme. Para o barco não, Jesus, para o barco não. Pois é, porque o barco estava no meio da tempestade. E Jesus leva Pedro para onde, irmãos? Verso 32. Para onde Jesus leva Pedro? Para o barco, de novo. E lá no barco, ele, Jesus, acalma a tempestade. Escute, não queira sair de onde Deus te colocou. Talvez o vento possa estar forte, as circunstâncias estejam difíceis demais. A tempestade talvez seja a pior que você já viveu em toda a sua vida. Mas o Senhor está vindo. O Senhor está intercedendo por você. E Ele virá ao seu encontro. Espere no barco. Se o Senhor mandou você ir ou fazer alguma coisa, e no meio do caminho você está enfrentando uma enorme tempestade, acredite, Deus quer que você aprenda alguma coisa e saiba, Ele não deixará você sozinho ou sozinha nessa situação, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que Deus, Ele não permite que a gente passe tentação que seja sobre-humana, mas junto com a tentação Ele envia o escape. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não deixa você sozinho em meio às tempestades da vida. Ele vem ou então Ele envia pessoas para te auxiliar. Aleluia! Creia nisso, confie nisso. Espere. Existem momentos na vida que parecem que Deus nos deu uma direção, falou conosco, nós obedecemos, mas mesmo nessa obediência nós entramos no meio da tempestade, na maior de todos os tempos, e queremos sair dela correndo quanto antes. Algumas tempestades, irmãos e irmãs, só terminarão quando nós conhecermos mais do caráter de Deus, sabia disso? Ao fim daquela tempestade, os discípulos disseram, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Em meio às tempestades, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te socorre, é Ele quem está orando por você, é Ele quem virá te resgatar, é Ele quem virá no momento certo e acalmará a tempestade.
E sairemos dela mais maduros, mais íntimos de Deus do que entramos, aleluia. Eu te faço uma pergunta. Prossigo para o final te fazendo uma pergunta. Você ama o Senhor de verdade? Pois é, eu creio que sim. Então eu preciso te lembrar que todas as tempestades na vida de um servo e uma serva do Senhor têm um propósito específico. Paulo fala isso em Romanos 8, 28 e 29. Diz assim, anota para depois você conferir na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz. Romanos 8, versículo 28 e 29. Sabemos, e deixa eu abrir um parênteses aqui logo na primeira palavra. Sabemos é um termo grego que provém da matemática grega. Ou seja, é um termo exato. Ou seja, sabemos com toda exatidão, temos convicção, temos a plena certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus quer se revelar de forma mais profunda a você, de uma forma que você ainda não conhece. E quer te dar o caráter de Cristo. Espere por Ele, não saia do barco, Ele virá ao seu encontro e trabalhará no meu e no seu caráter. Aleluia! Concluo dizendo as palavras do profeta Isaías no capítulo 41, verso 10. Se você tem enfrentado uma tempestade, acredite e ouça as palavras do profeta Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, com minha destra fiel. Jesus está contigo, irmãos e irmãs. Em meio a toda e qualquer tempestade da vida, não saia do barco, mas permaneça no Senhor. Ele virá ao seu encontro. Não duvide disso. Creia que todas as coisas têm cooperado para o seu favor. Não saia do barco. Espere. O Senhor está contigo e Ele enviará tudo o que for necessário para que você enfrente, vença, cresça e aprenda em meio às tempestades da vida. Vamos orar? Você tem passado por alguma tempestade que você não tem entendido? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e colocar isso diante do Senhor para orarmos juntos. Amém? Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e que eu quero colocar diante do Senhor cada vida, Senhor Deus, que está me ouvindo nesta noite, pedindo ao Teu Espírito Santo, Deus, que alcance os corações, ministre aquilo que eu não consegui ministrar, Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, cuide de cada um de nós, cada um dos meus irmãos e irmãs que me escutam, nas tempestades que eles têm passado. Deus, as tempestades são momentos difíceis, momentos às vezes que parecem que não irão terminar, mas Pai, que os meus irmãos e minhas irmãs entendam que o Senhor direcionou a gente a viver o que nós temos vivido, é o Senhor quem tem direcionado a nossa vida, e se o Senhor nos chamou, é o Senhor quem paga a conta, se assim eu posso dizer. Pai, se o Senhor nos orientou, se estamos nessa tempestade, em obediência à sua voz, Senhor, o Senhor irá prover, o Senhor irá pôr a sua mão, o Senhor irá tratar, o Senhor irá transformar. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por tempestades para mudar o nosso caráter. Deus, alguns irmãos às vezes passam dificuldades nos seus casamentos, assim como eu. Em tempos a gente passa dificuldades. Mas que nós creiamos, Pai amado, que o Senhor é suficiente para nós. Alguns irmãos passam dificuldade no trabalho, passam dificuldade no ministério, na célula, na igreja. Que eles lembrem, Senhor Deus, que as dificuldades são instrumentos do Senhor
para moldar o nosso caráter e nos fazer mais parecidos contigo. Renova a esperança dos meus irmãos e irmãs nessa noite e que eles creiam, Pai, que o Senhor está com eles e tem cuidado de cada um deles. Renova as forças, renova o vigor e renova as suas esperanças. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, que você possa acreditar e ter a esperança que o Senhor é contigo em meio às dificuldades e às tribulações e às tempestades da vida. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, iremos para o tempo de Santa Ceia. Nesse momento, participaremos da Ceia do Senhor em família. Para quem ainda não conhece, essa é minha filha Isadora. Tenho a oportunidade de apresentar a você. Para quem não conhece, essa é minha esposa Natália, todos vocês conhecem. Vocês todos terão a oportunidade, em nome de Jesus, passando esse tempo difícil, de poder pegar a Isadora no colo, abraçá-la e beijá-la, com moderação, porque o pai dela é um pouco ciumento, tá bom? Brincadeiras à parte. Vamos participar do momento da mesa do Senhor. Você provavelmente separou aí o pão, o suco de uvas. E eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e estender as mãos sobre os elementos que estão aí na mesa, para que nós pudéssemos fazer uma oração. Feche os teus olhos. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que ela tem nos agraciado. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Espírito, com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Teu Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres o dom do pão e do vinho, para que, recebendo, segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, nós vamos fazer a leitura do texto que o apóstolo Paulo nos orienta ao participarmos da ceia do Senhor. Convido você a pegar o pão, segurá-lo, não parta ainda. A partir da leitura você pode fazê-lo, ok? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão em suas mãos e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova e eterna aliança, aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está posta. É o Senhor ressurreto quem nos convida. Nós, da Igreja Metodista, não podemos, segundo as Escrituras, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, nós não podemos negar ceia a ninguém. Contudo, nós precisamos dizer que eu e você precisamos nos examinarmos a nós mesmos. E se estamos em comunhão com o Senhor, se cremos que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador de nossas vidas, se cremos, e cada um precisa crer por si mesmo. Eu não posso crer pela Natália. A Natália não pode crer pela Isadora. A Isadora não pode crer por mim. Isso é individual. Cada um deve julgar a si mesmo. E se julgar que você está em um relacionamento com Deus, através da vida de Jesus Cristo, você é convidado a participar da ceia do Senhor. A ceia da Igreja Metodista também ela é dada às crianças. Por que, pastor, as crianças?
Nós estamos talvez celebrando, tendo a oportunidade, via online, de chegar o mais próximo possível, mas bem próximo da Páscoa, que era celebrada no Antigo Testamento. Porque a Santa Ceia é uma releitura da Páscoa. E a Páscoa era feita em família. E eu queria te fazer uma pergunta. Existe família sem criança? Pois é. Por isso, na Igreja Metodista, as crianças podem participar da ceia. Contudo, os pais precisam explicar para as crianças o que representa o pão e o suco de uvas, que representa o sangue de Jesus. É responsabilidade exclusiva dos pais ensinar, ou dos responsáveis, ensinar as crianças o que elas estão fazendo. Pastor, mas as crianças não discernem o corpo. Discernem como criança. Discernem como criança. Você aí agora vai ter a oportunidade de passar o pão para as pessoas que estão na sua casa. Assim como eu estou fazendo com a minha belíssima esposa. É óbvio que a minha filha não vai participar da ceia. Depois provavelmente ela vai cear de outra forma. Mas se você tem alguma criança, se você tem instruído e ensinado, não tem problema algum. Se você julga correto, julga prudente, pode também compartilhar com ela. Também vou tirar o meu. Agora pode passar o cálice. Pastor, por que na Igreja Metodista a gente usa suco de uva? Porque nós metodistas somos abstêmios ao álcool. Porque nós cremos que o álcool destrói famílias, destrói sociedade. E nós, como metodistas, somos abstêmios a ele. Por isso, nossa Santa Ceia é feita com suco de uvas, que representa o vinho que não era fermentado no Antigo Testamento. Nesse momento, tendo o pão e o cálice em suas mãos, eu queria convidar você a fechar os teus olhos para nós termos mais um momento de oração e assim comermos do pão e tomarmos do vinho, do suco de uvas, comendo do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, Pai nosso celestial, nós nos colocamos diante de Ti e queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados e falhas. Deus, somos limitados, somos falhos e pecadores, mas Deus, crendo e confiantes no sangue de Jesus, que nos limpa, que nos reme dos pecados e que nos limpa e purifica de toda a iniquidade, nós nos colocamos e nos achegamos a Deus Pai. Por isso, muito obrigado por nos fazer participantes do Teu corpo. Muito obrigado por nos fazer participantes da sua vida. E muito obrigado, Deus, por nesse tempo difícil, o Senhor nos trazer esperança através desse memorial. Obrigado por tudo, pela sua fidelidade e amor. Que esse tempo de dificuldade possa ser respondido nesta hora pelo poder do Teu Espírito, trazendo esperança ao nosso coração. Porque é em Ti que está a nossa esperança. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos na mão poderosa do nosso Deus, que pode todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, coma do pão e beba do cálice e participemos juntos da ceia do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por esse tempo, ó Deus, em que o Senhor nos proporciona renovar a nossa aliança contigo. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por este memorial, porque o Senhor se entregou por amor a nós, ó Deus,
E mesmo a gente sendo tão falho, ó Deus, o Senhor escolhe estar conosco todos os dias. Amém, Jesus. Que a gente possa valorizar isso, Deus, e que em nome de Jesus a gente possa, ó Deus, não deixar esse memorial ficar somente em um dia do mês, mas a gente possa revivê-lo, ó Deus, todos os dias de nossa vida, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor e agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelos Teus braços acolhedores, ó Deus, sempre dispostos a nos abraçar. Amém, Jesus. Louvado Muito obrigado, seja o Teu Deus. nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que esse tempo de Santa Ceia possa ter renovado de fato a nossa esperança e o nosso temor do Senhor e a nossa confiança. Só mais uns minutos para alguns avisos. Lembrando que aos domingos nós estamos tendo às 9 horas da manhã o nosso Escola Dominical via WhatsApp. Você que deseja participar, chama o pastor no WhatsApp, que eu vou te colocar no grupo, para que a gente possa estar crescendo. Nós estamos trabalhando a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Tem sido bênção demais. Os irmãos e as irmãs que têm participado são um povo muito animado e eles têm gostado demais. Nós temos cerca de 30 pessoas, glória a Deus por isso. Espero que você também possa desejar participar desse grupo. Às 19 horas, aos domingos, nós também estamos tendo os nossos cultos online, como você está participando agora. Então, junta a sua família, motive outras parentes seus que estão também em isolamento social para estarem nos seus lares, podendo adorar ao Senhor. Talvez eles não tenham igrejas, talvez você gostaria de convidá-lo para vir à igreja aqui no Veneza ou aqui no Sevilha. Faça isso, envie esse áudio para ele, envie esse vídeo para ele, peça para ele separar esse momento para estar participando dos nossos cultos online, também que estão acontecendo no Facebook e também no Instagram. Às quartas-feiras nós estamos tendo os nossos cultos, as nossas lives, na verdade, ao vivo, nas plataformas do Facebook e também do Instagram. E não se esqueça, nós estamos tendo um tempo de devocional diário. Você que não tem separado um momento durante o dia para ler um capítulo de Romanos, o capítulo que tem sido orientado, e ouvir e escutar o áudio, para que nós possamos crescer na presença do Senhor, reserve esse tempo. Nesse tempo de isolamento social é importante, mas eu e você precisamos estar atentos e atentas para que nós possamos nos alimentar da presença do Senhor e não desperdiçarmos o tempo. Alguns irmãos que eu tenho entrado em contato dizem assim: pastor, eu estou fazendo a oração de Daniel, orando 3 vezes ao dia. Glória a Deus por isso. Separe pelo menos 3 vezes ao dia. Pastor, não consigo ficar orando muito tempo. Ore pelo menos 5 minutos, mas faça com qualidade. Tenha tempo de qualidade na presença do Senhor. Eu sei que Ele vai transformar a sua vida, a sua história, o seu caráter. Vai revelar a palavra dEle ao seu coração. Vai ser bênção demais. Então se coloque diante da presença do Senhor, porque eu sei que Ele tem muito a se revelar para mim e também para você. Que Deus possa nos abençoar. Nessa semana, nós tivemos um aniversariante, o Schumacher. Schumacher, que Deus te abençoe, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você fez aniversário essa semana, também se sinta abraçado e abraçada. Nós vamos orar por você agora no final. E que você possa ter uma semana, meu irmão e minha irmã, abençoada na presença do Senhor. Irmãos do Sevilha, irmãos do Veneza, essa é a Isadora mais uma vez. Pai Babão apresenta várias vezes a filha Sim. Glória a Deus pela vida dela. Foi obra de Deus, ela está aqui conosco hoje. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua oração, obrigado pelo seu clamor, mas louvado seja o nome do Senhor acima de todas as coisas, porque a vontade dele foi que ela estivesse conosco hoje. Nós glorificamos a Deus por isso. Feche os teus olhos para nós podermos ter uma palavra de oração e em seguida eu vou impetrar a bênção. Pai Celestial, nós falamos contigo mais uma vez, nosso Salvador, e queremos te agradecer pela vida dos nossos aniversariantes, em especial a vida do Schumacher, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa alcançar o coração dele, possa abençoar a sua vida, possa encher a vida dele da sua presença. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de culto. Obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade. Deus, que cada casa, Senhor Deus, aonde a sua palavra foi ministrada nesta noite, Pai amado, possa, Senhor Deus, ser uma casa cheia da sua presença, possa ser uma casa cheia da sua glória, cheia do seu poder, Pai, em nome de Jesus.
Deus, nós te agradecemos também pela vida da Isadora e pela vida dos irmãos da igreja no Veneza e da igreja no Sevilha. Muito obrigado. Oramos, Senhor Deus, lembramos aqui da vida da Native, Deus, que está enferma, da recuperação, Deus, da soledade. Oramos, Deus, pela vida dos nossos idosos, Senhor Deus, do irmão Agenor, Senhor Deus, do irmão Manuel. Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, têm mais idade, que estão no grupo de risco. Deus, nós oramos e pedimos o teu cuidado, a tua proteção sobre eles e sobre toda a sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, que sejamos prudentes, sejamos sábios, Senhor Deus, assim como diz a sua palavra, mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Em nome de Jesus, Deus, nos direciona, nos orienta, nos dá uma semana de bênção e de vitória e produtiva, ainda aqui em casa, Senhor. Nos ajude a continuar investindo no nosso relacionamento contigo e também, Deus, do nosso relacionamento com a nossa família nesse período. Nós oramos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre sobre a amada Igreja de Cristo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Tenha uma semana de vitória. E não se esqueça, Jesus está contigo em meio às tempestades da vida. Deus abençoe de forma poderosa. Cumprimentemos uns aos outros, sem abraço, mas orando uns pelos outros. Deus te abençoe. Fique com Deus.